irmão, cumprimento você na paz do Eterno. Hoje faremos uma viagem ao passado, meditando no Império Romano e na igreja, e na criação da igreja. O que a história conta é que o Constantino, imperador romano, ele reuniu com os bispos da igreja, naquela época nem chamava bispo, com os líderes, e ficou acertado que a igreja seria, essa igreja, nova religião, seria a religião oficial de Roma. Constantino inventou uma mentirada dizendo que recebeu alguns milagres, algumas bênçãos, que ganhou batalha, porque era fácil enganar as pessoas, enganar a fé dos cristãos, dos servos. Antigamente era chamado de o caminho. Se você ler a carta de Pedro, Pedro fala que o caminho, ele fala citando o evangelho, chamando de caminho. Então Constantino reuniu com os bispos na cidade de Niceia, e lá ficou aprovado que a igreja, esse novo caminho anunciado pelo Messias, que foi sacrificado no madeiro, seria a igreja de Roma, a nova religião de Roma. Com isso, Constantino gastou bilhões em todo o império, construindo templos. Se você vê a cidade de Constantinopla, o templo que tem lá é imenso. Foi o local onde Constantino, de lá ele governava todo o império. Mas como que aconteceu isso? Isso é o que a história nos conta. Depois, mais para frente, você vai ver que o Papa passou a ocupar o lugar do imperador de Roma. Ficou chamado Império Papal, todo mundo diz Império Papal. Então, como que aconteceu isso? Será que seria fácil conquistar o coração, a confiança das pessoas que adoravam o Messias? Quem lembra quando Paulo estava indo, obedecendo ao sistema religioso da época, prender as pessoas, que o Salvador apareceu a ele, e depois o Salvador chamou os discípulos e revelou para eles: olha, Paulo está vindo ao encontro de vocês. E eles se assustaram. Mas como nós podemos receber esse homem que prende, que ajuda a matar? Então, não foi fácil. E é nesse vago que os historiadores não contaram, ou se contaram, eu também não vi, mas a verdade é que o que eu imagino, que eu estou especulando aqui que aconteceu, e posso te dizer com quase 100% que esse modo que eu vou especular está corretíssimo. O povo da época de Roma tinha muito medo do exército romano, tinha muito medo dos pretorianos, porque eles invadiam cavernas, subsolo, prendia, levava para jogar aos leões. Nero, um homem muito mau, tinha coragem de enrolar o corpo do crente numa espécie de tecido embebido em produto inflamável, que queimava como uma vela durante a noite toda, na beira da estrada. Nero mandava jogar milhares de uma vez só aos leões, com o estádio igual aquele Coliseu, lotado de pessoas para ver espetáculos. Nero soltava lá os leões para comer, mas crucificava as pessoas na presença de outras milhares de plateia assistindo. Na verdade, qual que era a tática do Império Romano? Ele estava
tentando intimidar todas as pessoas que estavam ali no Coliseu assistindo. Eles se sentiam intimidados. Nossa, tá vendo o que acontece? Para quem escuta essa nova religião é um perigo, não vai? E as mães agora, as famílias, não vamos nem escutar esse povo, porque o imperador manda matar. Então quando ele sacrificava lá no Coliseu, ele estava torturando era o povo, para o povo não aderir a essa nova religião. Mas nada disso funcionou. O imperador Constantino, durante o reinado dele, ele foi um estrategista. O que ele fez? Ele infiltrou. O Império Romano era muito vasto. Então, ele infiltrou pessoas do Império, do serviço secreto do Império Romano, na igreja. E agora, essas pessoas começaram a ser diáconos, colaboradores, pregadores. Então, no dia que Constantino chamou para a reunião, no concílio de Nicéia, Constantino já tinha o endereço, nome de todos os demais pregadores. Foi fácil localizar todos eles. E eles foram fazendo ali ele já estava com essa ideia, com esse plano, foram fazendo ali uma abertura, permitindo as pessoas falar o evangelho sem ser preso. Então quando Constantino chamou para a reunião, todo mundo já estava catalogado, fichado. O serviço de inteligência romano, inclusive, é copiado até os dias de hoje. Se você vê aí, todas as polícias têm uma agência, um setor que é destinado a coletar informações do povo. No Brasil tem aí a tal de ABIN, a Polícia Federal. Nos Estados Unidos tem a CIA, tem FBI, tem CIA. E assim pelo mundo todo afora copiaram o Império Romano. Na reunião, aquele povo que morria de medo dos imperadores, agora já estava numa reunião com ele, prontos para um acordo. Imagina a euforia que teve entre os líderes da igreja da época dos apóstolos. Nossa, o imperador se converteu, o imperador agora é uma pessoa temente ao nosso Senhor, nosso Deus. E o imperador isso, e aquele encorajamento, né, na igreja, nas reuniões, aquilo foi imenso. Só que o plano de Constantino não era trabalhar na obra do Criador. O plano dele era maligno. E muitos dos apóstolos da época desconfiaram disso, foram perseguidos, tiveram que mudar de cidade, outros foram mortos, porque estava se opondo a um plano do governador. Constantino quis usar essa religião com a finalidade de controlar o povo. Quando Constantino transformou este caminho que os apóstolos e o Messias anunciou para nós, quando ele transformou ele na religião de Roma, oficial de Roma, 1/3 da população romana já era cristã, já servia ao Messias. Então Constantino quis fazer o que todos os impérios fizeram: controlar a massa humana com a religião.
ele quis transformar a massa humana lá em uma massa de controle. O que se passava na cabeça do Império Romano? Um povo tão bom, igual são os convertidos verdadeiros do nosso Messias, do Criador. É um povo tão manso, tão humilde. Os ensinamentos desse povo é bom demais para nós controlar o império. Veja só, nós pegamos esse povo, jogamos aos leões. Nós pegamos eles e crucificamos, queimamos eles vivos e eles não reagem. Um terço de Roma já está nesse caminho, nessa religião. Essa religião, gente, é a religião da gente controlar o império, usando ela. E aí Constantino começou, na época, para você ter uma ideia, foi de Constantino para cá que eles passaram a coletar dízimos do povo. A igreja do passado, a igreja da época de Paulo, da época de Pedro, dos demais apóstolos, elas não coletavam dízimos. Se você procurar ler as cartas de Paulo, Paulo fala assim, nós precisamos fazer uma coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém. Nós precisamos, Deus abençoa aquele que contribui com alegria. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, mas sabendo que Deus multiplica, Deus ama quem dá com alegria. Pelas tantas cartas que Paulo escreveu, se ele coletasse dízimos, ele teria orientado o povo e falado, olha, quem não paga dízimo é ladrão. Vamos ler, leia em Malaquias, quem não paga dízimo é ladrão. Paulo escreveu tantas e tantas coisas, mas não falou nada sobre colocação de dízimo. Constantino fez isso. Constantino, junto com os líderes, começaram a já cobrar dízimo do povo. Não, de olho na renda do povo. Constantino reuniu com o pessoal e falou assim, não, eu vou ajudar vocês, porém vocês terão que se organizar. Então nós vamos colocar vocês em templos, nós vamos ajudar, dar todo o suporte. Aí assim que ele recebeu a aprovação dos imperadores, dos líderes, que hoje se chamam bispos, ele partiu para cumprir a parte dele no trato. Mas veja bem, foi fácil Constantino conseguir isso, porque ele tinha muitos líderes lá que já era do Império Romano, do serviço secreto, que se infiltrou na igreja e ganhou cargo de confiança. Ganhou voz ativa. Então Constantino saiu para cumprir. Ele pegava aqueles templos onde era destinado a Apolo, destinado a não sei o que lá, e transformava tudo em templo cristão. E aí começou a se cobrar dízimos do povo. Mas para não deixar muita gente chateada, aí o que eles fizeram? Eles introduziram, não foi assim no primeiro dia, mas ao longo aí de anos e anos e anos, eles pegaram e introduziram os cultos pagãos de Roma dentro da nova religião. Você quer ver um exemplo? Roma tinha lá uma festa chamada a Festa dos Mortos. Eram dias lá comemorando a Festa dos Mortos. Aí, com a nova religião, virou o Dia de Finados. A igreja hoje, que veio de Roma, ela adora o Dia de Finados. Guarda o Dia de Finados. No Brasil é até feriado. Tinha lá uma deusa que chamava Vesta. Esta deusa, as sacerdotisas ficavam afastadas, morando dentro do templo. Aí, na nova igreja de Roma, foi criada as freiras, os conventos. E assim foi colocando cada adoração que Roma tinha, eles foram trazendo para dentro da igreja atual de Roma, para agradar as pessoas. E as pessoas também vinham
para essa nova religião de Roma, até para agradar o imperador. Ele era um ministro do imperador, ele vinha para dentro da religião. A religião do imperador, nós temos que seguir a religião do imperador. Mas porém eles não deixavam a sua adoração pagã. E assim, meu amigo, foi até o dia de hoje que cada concílio que eles iam fazendo, eles iam liberando uma coisa. A primeira igreja não tinha imagem de nada, mas depois fizeram concílios e foi colocando igual está hoje. As pessoas carregando estátuas para a rua fora, coisa que a primeira igreja não teve. Aquelas pessoas que introduziram, que o Constantino introduziu dentro da igreja de forma secreta para preparar o caminho para o Constantino trazer a igreja para dentro do império, ser a religião oficial de Roma, eles queriam mais. Eles queriam mais. E aí, o que eles fizeram? Começaram a trabalhar para trazer agora. Eles trouxeram a igreja para o império. Aí agora eles passaram a trabalhar para trazer o império para a igreja. Mas esse é um assunto que eu falarei no próximo vídeo. Fique todos na paz do Eterno e no amor do nosso Messias.